O Underground Comics foi um dos grandes, se não o maior movimento cultural do século XX. E hoje a gente vai ver como ele começou. Meu nome é Diego Morro, tá na hora da gente viajar no tempo. A exemplo do que estava acontecendo no resto do mundo, os Estados Unidos na década de 60 são uma panela de pressão. Está tendo muita mudança social, política, cultural. E aí a arte, a cultura, ela se torna um espelho. Ela se torna um ambiente onde a gente vai tentar entender nós mesmos. É a cultura que vai, né, conseguir fotografar o que está acontecendo, todas essas mudanças. As histórias em quadrinho que tinham perdido um pouco da sua relevância por causa da crise da década de 50 e logo depois da Segunda Guerra Mundial, elas voltam a ter importância. E essas mentes inquietas querem usar o palco dos quadrinhos, as páginas dos quadrinhos, justamente para entender, refletir, pensar o que está acontecendo nessa década de 60, nessa panela de pressão. Ironicamente, a trajetória do Underground Comics é bem parecido com a trajetória da revista em quadrinho tradicional, só que com muito sexo, drogas e rock and roll, o que é a cara deles. Como acontece com a sua versão comportada, né? O Underground Comics é bem difícil da gente conseguir identificar realmente onde é que ele começa, onde é que ele nasce. Alguns pesquisadores dizem que a semente, né, um embrião do Underground Comics, pode estar até nas Tijuanas Bibles, que eram as revistinhas pornô, né, o X-Video da década de 20, da década de 30, aquelas revistinhas pornô, assim, né, que tinha cenas de sexo, que eram distribuídas, vendidas nos Estados Unidos, porque ela tem ali elementos do Underground Comics, né? A questão do sexo, a questão de ser uma coisa totalmente para afrontar a sociedade, é feito de maneira caseira, artesanal, é uma produção em quadrinhos. Então tem muitos pesquisadores que gostam de dizer, olha, as Tijuanas Bibles talvez sejam ali, né, a sementinha do Underground Comics. Jamais aceito a teoria que diz o seguinte, na verdade, né, o pontapé inicial, a grande inspiração para o Underground Comics vem da EC Comics e principalmente do Harvey Kurtzman, quando ele cria a revista Mad. Por isso que todos os grandes criadores do Underground Comics são fãs do Harvey Kurtzman e alguns até começaram a sua carreira trabalhando com ele, como é o caso do Robert Crumb e do Gilbert Sheldon. E havia também as revistas universitárias, que eram revistas que tinham um humor bem irônico, bem forte, né, bem ousado, também inspiradas pela revista Mad. Então as revistas universitárias também entram nesse caldeirão aí que vai dar origem ao Underground Comics. A palavra underground, ela aparece pela primeira vez na revista Time. A revista Time usa essa palavra para se referir aos filmes que o Andy Warhol estava fazendo, né? O famoso artista plástico Andy Warhol. A Time usa a palavra underground para classificar os filmes dele, para diferenciar, né? Porque não era um filme de um estúdio tradicional, com uma estética tradicional. Então eles usam para classificar ele underground. Logo na mesma época começam a aparecer vários jornais mais ousados, mais contestadores, que também são classificados de jornais underground, porque eles não fazem parte do mainstream, eles não são, né, de grandes grupos, com grandes tiragens e tal. E como os quadrinhos começam a aparecer nesses jornais também, eles são chamados de underground comics. Só que para separar do quadrinho tradicional das editoras ali, né, eles botam um X no final. Não é comics com S no final, é comics com X. Então o Underground Comics, ele até no nome, ele já se diferencia do seu irmão, da sua irmã, né, tradicional. E como o conteúdo do quadrinho Underground Comics é totalmente, né, ousado e sem limites, é óbvio que ele não ia sair em jornais, revistas tradicionais, porque ele seria vetado pela própria revista, não é nem a censura, né, a própria editoria da revista, né, a redação da revista. Não, cara, isso aqui eu não posso botar, se eu botar isso aqui, vou perder cliente, vou perder anunciante e tal. Então, eles não estão lá localizado na Madison Avenue, como acontecia com a Time, hoje Marvel, como acontecia com a National, hoje DC. Não, eles não estão lá na Avenida Chique, onde também ficam as agências de publicidade, né? Por isso que o nome da série é Mad Men, né? Porque é um trocadilho, o homem da Mad, né? O homem da Madison. Não, eles não estavam lá. Esses jornais underground, eles vão se localizar em lugares como o East Village, eles vão se localizar em São Francisco. São Francisco vira um polo que vai atrair essa galera para lá. E, por exemplo, até Austin,
Texas. A provável primeira HQ do Underground Comics foi The Adventure of Jesus, do Frank Stack. Olha o nome, As Aventuras de Jesus. O cara já chega chutando o pau da barraca. Obviamente, né, com medo de ser perseguido, preso, qualquer coisa assim, ele usou um pseudônimo. Ele assinou como Fulbert Sturgeon. Ele zoava o tema religião, o tema, né, Jesus ali, porque ele apresentava Jesus de uma forma completamente irreverente, completamente humana. Ele publicou pela primeira vez esses quadrinhos em 1962 e depois o já citado, né, Gilbert Sheldon reuniu tudo em 1964. No nosso livro a gente coloca uma declaração do próprio Stack, que aliás frequentou a igreja até entrar na faculdade. A ideia básica vem de um capítulo dos Irmãos Karamazov, chamado Sonho de Dmitri ou O Grande Inquisitor, no qual Cristo retorna à Terra apenas para ser preso e encarcerado. Foi por isso que ele imaginou um Cristo que tinha um jeitão hippie. O Cristo desse quadrinho, ele parece um hippie, ou seja, ele não é aceito pela sociedade careta. Sim, muita gente bebeu nessa fonte dali para diante. Nascido em 31 de outubro de 1931, em Houston, o Stack estudou na Universidade do Texas, em Austin, e foi editor da revista universitária, a Texas Ranger. Foi lá que ele acabou publicando o material do Shelton, e aí que os dois ficaram amigos. O Shelton também é considerado um dos pais do movimento. Ele criou o Wonder Warthog, que é uma sátira do Superman, que mostra um personagem completamente, sabe, meu Deus, totalmente reacionário, totalmente defensor do status quo, que hoje seria, né, um trumpista, um bolsominion e tal. E esse personagem, né, esse super-herói aí, ele é tão sem noção que ele é capaz de matar uma pessoa para protegê-la, né? Então, essa criação dele, que vai aparecer na revista universitária Bacanal em 1962, algumas fontes dizem que foi em 1961 que ele lançou na outra, né, na revista universitária que ele estava lá. Tem essa divergência de fontes, né? A gente não consegue identificar exatamente qual foi a primeira vez que apareceu. Tanto faz se foi 61 ou 62, mas esse quadrinho do Shelton é um dos fundadores do movimento e tem essa característica, né, de ter essa zoada com o Superman. Outra HQ fundadora do movimento Underground Comics é a God Knows, né, o Nariz de Deus, do Jack Jackson. Tá? O Jack Jackson nasceu em 15 de maio de 1941 em Pandora, Texas. Olha a ironia aí, né? Caixa de Pandora. Por que ele tem esse título? Porque é o seguinte, as pessoas, né, na época a galera gostava muito de usar uma droga chamada peyote, e quem usava essa droga tinha o nariz, né, ficava com o nariz escorrendo, era uma característica de quem usava a droga, era ficar com o nariz pingando, por isso que esse é o título do quadrinho. Nesse quadrinho a gente tem Deus, né, Deus é feito como um senhor barbudo, de óculos escuros, assim, todo, né, todo modernão. Tem Deus, tem Jesus e tem aqueles que eles governam. E durante o quadrinho tem altas discussões filosóficas, né, entre Deus, Jesus e os humanos, com temas super importantes que estavam, né, surgindo ali no período. Controle de natalidade, o uso das drogas, o racismo, a questão da sexualidade. Então, tudo isso é abordado nesse quadrinho. Ele surge pela primeira vez em 1963 na revista universitária Charlatan e depois, como acontece com várias publicações do Underground Comics, é reunido e é publicado em forma de fanzines. Essa é uma grande característica do Underground Comics nesse começo, né? Eles vão todos virando fanzines, porque, né, não é uma revista com uma grande edição, né, com uma grande tiragem. Né? Então, eles acabam sempre virando fanzines e né, o Nariz de Deus é outra HQ também que é apontada como uma das fundadoras do movimento. Nos jornais, a coisa talvez tenha surgido em 1965. O East Village Order, o jornal esse jornal underground, ele começou a imprimir a tira Captain High, do William Beckman, que seria, né, uma tradução tipo Capitão Chapado, Capitão Doidão. Ela é a primeira tira underground a aparecer no jornal underground, porque até então essas que eu tinha falado antes, elas estavam nas revistas universitárias que depois viraram fanzines. O Captain High, ele é a primeira tirinha underground que aparece num jornal underground.
O Ivo, né, como ele era apelidado, né, carinhosamente conhecido pelos seus leitores, né, o Ivo, ele foi fundado em outubro de 1965 em Nova York. Ele começou como um jornal mensal, mas graças ao enorme êxito que ele tem junto aos seus leitores, ele acaba se tornando um jornal quinzenal. Ele foi um dos pioneiros da contracultura, a exemplo do Los Angeles Free Press, que tinha nascido alguns meses antes, tá? O New York Times se refere ao Ivo da seguinte maneira: um jornal de Nova York tão contracultural que fez o Village Voice parecer um circular de igreja. O citado Voice aí, ele é uma das estrelas da mídia alternativa e tinha surgido 10 anos antes. E apesar dele ser palco para muita gente importante, né, artistas, escritores, cartunistas, ele não tinha o foco nos quadrinhos. Já o Ivo tem. O Ivo, a exemplo do que aconteceu lá no começo dos quadrinhos, eu até vou deixar o link aqui, né, para o vídeo sobre o início do comics nos Estados Unidos, o Ivo resolve então investir em suplementos de quadrinhos. Ele resolve então começar a lançar suplementos de quadrinhos. E aí então o Beckman lá, né, do Capitão High, ele entra em contato com o Shelton, que a gente já citou aqui, para enviar o seu material. O Ivo chama o Spen Rodrigues, que é outro dos grandes nomes do Underground Comics, ele chama o Spen Rodrigues para organizar então um suplemento especial de quadrinhos de 24 páginas. Em 1968, então, coordenado pelo Spen Rodrigues, é lançado o Zodiac Mind Warp, que é a primeira publicação específica de Underground Comics. Nós temos 24 páginas só de Underground Comics. Entendendo que tinha público, que tinha saída para esse tipo de publicação, o Ivo lança então um outro tabloide chamado Gothic Blimp Works. Esse chegou a ter 8 edições, indo de fevereiro a setembro de 1969. Foi a primeira publicação dominical, né, o primeiro tabloide dominical do Underground Comics a ter, né, assim, uma periodicidade, né, saiu, né, de fevereiro a setembro de 1969. E foi essa publicação que apresentou importantes nomes dos quadrinhos, como por exemplo a Trina Robbins, o Art Spiegelman, o Bill Griffin, o Kim Date, o Jay Leach, o Robert Crumb, muita gente. Aliás, a Trina Robbins, na época, ela namorava, né, o Kim Date, que chegou a editar esse tabloide, né? E aí a Trina, ela tinha uma loja de roupas, que era a loja Broccoli. E aí, como o público dela lia, né, o jornal, lia os quadrinhos, ela criou a Broccoli Strip, que eram anúncios da loja dela em forma de quadrinhos underground. Tinha muita gente que não sabia que aquilo ali era publicidade, porque era tão maravilhoso, era tão genial, que o pessoal consumia aqueles anúncios como se fosse mais um quadrinho underground, quando na verdade era apenas, né, apenas não, né, mas era publicidade para a loja da maravilhosa Trina Robbins. E todo esse agito cultural não ficou só ali em São Francisco e em Nova York. E não ficou só com essa turma aí. O Underground Comics, ele rende e vai render vários vídeos. Mas o mais importante aqui é a gente entender o clima desse movimento. Como esses autores usaram as páginas do quadrinho para trazer pautas importantes que estavam acontecendo no momento e sacudir a sociedade. Não por coincidência, a religião é um alvo tão recorrente. O Underground Comics ficou tão forte que ele cruzou o oceano. A nossa coletânea Histórias Constrangedoras do Velho Testamento, feito pelos grandes nomes da invasão britânica, é totalmente Underground Comics. Tanto é que o citado, né, Ken Date faz parte do Histórias Constrangedoras do Velho Testamento. Ele é o único ali que não é da invasão britânica, porque ele já estava fazendo lá desde a época do Underground. Ele é convidado para participar desse quadrinho justamente porque ele, né, eles são todos fãs dele, eles estão começando a carreira. Imagina, a gente está vendo ali o Alan Moore, o Neil Gaiman, o Dave Gibbons, o Brian Boland, o David McKean, toda essa galera fãs desse pessoal do Underground Comics criando Underground Comics, sabe? É muito louco, assim. Tu tem o poderoso humor britânico, né? O respeitadíssimo humor britânico bebendo na fonte do Underground Comics. É uma combinação sensacional, assim, é sensacional, não é porque a gente está trazendo, é sensacional, é histórico.
E o Underground Comics, ele não fica restrito aos quadrinhos, por isso que muita gente aponta ele como o movimento cultural mais importante do século XX. Ele contamina tudo, toda essa força, essa irreverência, essa vontade de fazer as pessoas pensarem, de chocar, de trazer pautas para discussão, isso vai explodir em várias áreas da cultura. O Underground Comics contamina a nossa cultura, no bom sentido, né? Contamina a nossa cultura até hoje. E não sou eu que estou falando isso, não. Olha só. Quando eu e a Lalunha estávamos terminando o nosso livro, a gente perguntou para algumas pessoas muito importantes sobre o legado do Underground Comics. Olha só o que elas responderam para a gente. A artista e pesquisadora Trina Robbins, sim, a Trina Robbins nos respondeu. A Trina Robbins disse o seguinte: os quadrinhos underground abriram a porta para quadrinhos independentes e a eventual ruptura da gaiola mais comercial dos super-heróis. A artista e pesquisadora Carol Tyler comentou que, para mim, comics são ótimos exemplos de um grupo da primeira ou segunda geração de leitores de quadrinhos que virou a mídia de cabeça para baixo, enquanto se rebelavam contra as restrições e higienização provocada pelo Comics Code. O historiador e pesquisador Ian Gordon complementou: em Dreaming the Graphic Novel, entre outras coisas, Paul Williams traça algumas das maneiras pelas quais os undergrounds contribuíram para o desenvolvimento de um mercado mais amplo de quadrinhos, muitas vezes sintetizados como graphic novel. Eu concordo com os pontos de vista de Trina e Carol e gostaria de acrescentar que, para alguns colegas de faculdade, os undergrounds podem tê-los atraído de volta aos super-heróis, à arte, Harvey e assim por diante, para que tenham um outro olhar, como matar saudade de velhos amigos. O jornalista especializado em quadrinhos, o Paul Gravett, acrescentou: penso que o underground comics americano se destaca como um dos movimentos artísticos mais influentes do século XX internacionalmente. Eles liberaram o meio, que era aprovado pelo Code, adequado para famílias, feito em linha de montagem e definido por gênero, transformando-o em um espaço para autoexpressão pessoal e política, quebra de tabus e experimentação, uma verdadeira vanguarda. E em todos os lugares por onde os comics se espalharam, eles provocaram respostas e cenas locais, inclusive no Brasil, é claro. Para mim, toda cultura em quadrinhos em evolução precisa de sua própria cena underground para abordar leitores adultos com ideias para adultos. E o espírito vive até hoje. E eles se conectam diretamente com a graphic novel. O próprio Will Eisner se inspirou neles para criar a Contract with God. Então, esse é o começo do Underground Comics. Sim, já deu para sentir o clima e sim, já deu para sentir que isso merece vários e vários e vários vídeos e eu farei. Mas, ó, chegou a nossa tarde, é hora da gente voltar para o presente. Já sabe então, né? Se você gostou, dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal, comenta, diga sobre o que você quer saber, que daqui a pouco eu volto para mais uma viagem no tempo na nossa Nona Arte. Dependendo de quando você está vendo esse vídeo, o nosso Histórias Constrangedoras do Velho Testamento está lá no Catarse. Se não, você encontra na Amazon, você encontra no nosso site. Beijo e até a próxima.